Shalom, queridos, graça e paz, bom dia, que Deus abençoe sua manhã, que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Exaltado e glorificado é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso único e suficiente e eterno Salvador. Eu quero louvar a Deus por cada vida, por cada família que está aqui e que sempre compartilhe e abençoe essas vidas, e eu vou pedir para que vocês compartilhem com mais pessoas. Pegue a sua lista, seus grupos de WhatsApp e compartilhe essa mensagem, porque eu sei que a palavra de Deus sempre cabe para uma vida, para uma pessoa e para uma família. Amém? E antes de nós iniciarmos esse tema, essa palavra que o Senhor colocou ao nosso coração por essa manhã, eu quero que você, se possível, feche seus olhos e já mentalize os seus projetos, aquilo que você quer que o Senhor venha lhe atender, os seus pedidos. Amém? Então feche seus olhos que eu quero orar por você. Pai, nós nos colocamos diante da sua presença, diante da sua potente mão e queremos, Senhor, pedir a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão em nome de Jesus. Queremos pedir perdão se pecamos ou se falhamos com alguém, se quebramos os seus princípios e mandamentos. Nós queremos, Senhor, ser totalmente reestruturados debaixo da sua graça, do seu poder e da sua autoridade. Nós pedimos, Senhor, que todo mal que tem se levantado contra a nossa casa, contra a nossa família, contra nossas finanças, contra os nossos projetos, Senhor, com tudo aquilo que nós temos sonhado, que nós temos buscado, Pai, nós queremos sim pedir as instruções dos céus para que o Senhor venha nos orientar e nos instruir, que o Senhor venha endireitar as nossas veredas, Senhor. Nós queremos que tudo aquilo que tem se levantado contra esses sonhos, projetos, caia por terra agora em nome de Jesus. Todo papel, toda carta entregue em branco a Satanás, nós pedimos perdão para revigorar, para revogar, na verdade, Senhor, tudo aquilo que ele tem tomado posse que não é dele. Então, Espírito Santo de Deus, nós pedimos nessa manhã para que o Senhor venha derramar a sua graça e venha enviar anjos de guerra, anjos ao nosso favor, para guerrear as nossas batalhas. Nós pedimos, Senhor, e te louvamos, não importa a circunstância que nós temos passado, não importa os momentos difíceis em que nós estamos, o Senhor continua sendo Deus, e nós te exaltamos e te glorificamos, bendizemos o seu nome, aleluia, exaltado é o seu nome, Senhor. Pedimos para que tudo aquilo que nós colocamos à planta dos nossos pés, nós tomamos por herança, e tudo aquilo que nós colocamos à palma das nossas mãos venha ser próspera para o Senhor, venha ser abençoada, que sinais e maravilhas aconteçam quando nós profetizarmos o seu nome. Nós queremos viver os sinais e maravilhas da Bíblia, Senhor, em nome de Jesus. Então que a presença do teu Espírito vivifique o nosso espírito, assim como o ar que eu respiro, Senhor, é assim a presença de Deus sobre esse lugar e sobre essas vidas. Nós pedimos, Senhor, que o seu Espírito Santo conduza cada direção, cada agir, cada falar, cada pensamento, cada visão, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre a nossa visão espiritual para entendermos aquilo que o Senhor quer para nós e para que nós venhamos cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. É isso que nós pedimos e te glorificamos. Já cremos que teremos um dia abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. E aqueles que concordam com essa oração digam amém e graças a Deus. Queridos, eu quero deixar hoje um tema que diz: busque a direção específica. Está em Salmos capítulo 119, versículo 11, que diz: guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Peço depois que você leia Salmos, capítulo 119, do versículo 9 ao 16, e reflita nessa manhã, peça para que o Eterno traga a ciência e a revelação dessa palavra ao seu coração. Queridos, quanto mais eu e você guardar a palavra de Deus na mente, mais nós ouviremos a voz de Deus nos falando ao nosso coração. Eu vou repetir de forma singular. Quanto mais você guarda a palavra de Deus na mente, mais ouvirá a voz de Deus lhe falando ao seu coração. Amém? Ele jamais o guiará a um caminho que não seja totalmente condizente com as Escrituras. Deus, ele é bastante específico, queridos. Quando instruiu Moisés
em relação às ofertas, festas, sábados, cuidados com o tabernáculo, rituais de limpeza, normas para os sacerdotes e muitas outras coisas. Ele apresentou instruções detalhadas. E todo mundo sabia exatamente o que devia fazer e também o que não deveria ser feito. Amém? Nada foi deixado largado ao vento, deixado ao caso. Deus deu uma promessa da bênção caso obedecessem e a promessa do castigo caso eles se rebelassem. É só procurar em Levíticos capítulo 26. Sabe, queridos, Deus também ele é bastante específico em relação ao que Ele deseja para mim e para que você faça. Por isso, Ele lhe falará ao seu coração sobre as coisas relevantes para a sua situação individual. Particularidades, queridos, não mencionadas de forma literal na Bíblia. Eu vou te dar um exemplo. Deus não diz especificamente na palavra qual emprego que eu e você devemos escolher, ou qual casa nós deveremos comprar. Mas Ele lhe falará ao seu coração acerca dessas decisões quando você orar e pedir para que Ele lhe mostre. Se quisermos sucesso em nossa vida pessoal, queridos, devemos ouvir as instruções específicas do Espírito para nós. Busque a direção específica. Salmo 109, 11. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Quanto mais você guardar a palavra de Deus, mais você ouvirá Deus falando ao seu coração. Deus, Ele jamais irá te conduzir a um caminho que não condiz com o que as Escrituras têm te orientado. E o que me chama mais atenção é porque o nosso Deus não é um Deus largado ao vento. Ele não solta palavras. Quando Ele fala que a palavra dele vai e não volta vazia, é isso. Deus, Ele é específico. Assim como nós oramos, nós temos oração de guerra, nós temos oração de intercessão. Você precisa ser específico quando você for pedir algo ao Senhor. E quando eu vejo Moisés, foram várias especificações que o Senhor deixou para Moisés fazer. Ofertas, sábados, festas, tabernáculos, limpezas, rituais, até mesmo normas sacerdotais. Ele deixou muitas coisas e tudo apresentadas para que eu e você, seres humanos, falhos, não se perdesse ou arrumasse uma desculpa que não sabia o que estava fazendo. O Senhor, Ele deixa tudo detalhado e todo mundo sabe o que precisa fazer porque nós temos as Escrituras e sabe o que não precisa fazer. E há consequências quando nós obedecemos. A consequência de obediência é bênção. E a consequência de desobediência, infelizmente, é maldição e castigo. E eu quero que você entenda que tem muitas coisas que Deus ele não te deixa específico. Como muitas pessoas falam, isso está na Bíblia, isso está na Bíblia. Tem coisas que é algo particular meu e seu com o Senhor. Entenda que tem coisas que Ele não vai deixar escrito na Bíblia, mas que eu e você, se orarmos, Ele irá revelar se é certo ou se é errado. O exemplo que eu dei aqui do emprego, o exemplo que eu dei aqui da casa, é para que você entenda que Deus não vai escrever na Bíblia que você tem que ter um emprego X ou que você tem que ter um emprego Y. Mas você tem que orar ao Senhor para perguntar se aquilo que está acontecendo é para você. O que você precisa entender é que você tem que orar ao Senhor para perguntar se aquela casa é para você comprar. Porque Ele irá falar ao seu coração. E entenda que quando o Senhor fala ao seu coração, isso não acrescenta dor e nem arranca
algo daquilo que você tem. Mas você tem que ter muito cuidado de falar: Deus falou ao meu coração. Não tem como Deus falar e nós ouvirmos a Deus se nós não temos uma intimidade com Ele. Eu vou repetir para que você entenda. Não tem como termos uma conversa e falar com um Deus que nós vivemos, servimos e é o nosso Pai, se nós não tivermos uma conversa. As pessoas que falam que Deus falou ao meu coração, mas que não têm uma vida de oração, de conversa com o Pai, infelizmente, estão apenas tentando fazer o que o seu coração, que é enganoso, quer. Então, se eu e você, queridos, queremos sim ter uma vida de sucesso aqui nessa terra, uma vida pessoal, nós devemos orar ao Senhor especificamente para que o Espírito Santo traga revelação para nós. Se você quer ter uma casa, você precisa especificar a casa que você tem. Essa é a chave para que as pessoas não recebem aquilo que o Senhor quer entregar. A Bíblia vai relatar que nós não recebemos porque não sabemos pedir. E o pedir é você detalhar. Entenda que quando você fala assim, você passa na rua e olha, aquela casa é linda, eu queria uma casa igual aquela lá. Quando você passa daqui 3 quarteirão, você vê uma outra casa bonita e você fala, eu queria aquela casa ali para mim. Quando você passa daqui 3 quarteirão de novo, você fala, eu queria aquela casa. Você não é específico. O seu coração está sendo levado ao vento. Você está sendo levado pelas suas vontades, pela sua natureza carnal. Quando nós oramos ao Senhor, nós colocamos algo específico a Ele e aquilo entrará sobre nós e Ele vai falar, isso sim é para você. E a mesma coisa a respeito de um emprego. Se você vê alguém fazendo uma profissão, você fala, que profissão linda, eu quero aquilo. Mas daqui a pouco você vê outra pessoa fazendo, você fala, ai que legal, eu quero aquela profissão. Não, querido. Seja específico. Se você quer ter uma casa, desenhe a casa que você quer. Fale quantos quartos ela vai ter. Fale qual é o tamanho da varanda que ela vai ter. Deus, quando deixou o tabernáculo, Ele mostrou todas as medidas. Tudo que precisava ser feito e tinha que ser exatamente daquela forma. Deus não faz nada por acaso. Deus é específico, queridos. Então que você nessa manhã entenda. O segredo é buscar a direção específica. E buscar em quem? No nosso Senhor. Então que nessa manhã você comece a colocar seus sonhos, seus projetos. Tudo que você precisa. Todas as suas direções sejam guiadas por Deus. Você é apenas como se fosse um barco. E quem guia é o Espírito Santo. O nosso Deus é o comandante desse barco. É Ele que guia a direção. E quando nós invertemos isso, nós não recebemos aquilo que temos de melhor para receber nessa terra. Amém? Eu quero orar por você. Pai, nós te louvamos por essa mensagem, por essa instrução. Obrigado, Senhor, por cada dia, por cada palavra de sabedoria, por cada alimento, Senhor. Obrigado, Senhor, e nós já te agradecemos pelas instruções da sua palavra nessa manhã. Mostra-nos, Senhor, como aplicá-las de modo específico em nossas circunstâncias e nas nossas decisões. Para que nós podemos, Pai, nunca mais nos desviar do seu plano e dos propósitos que o Senhor tem para nós. Nos abençoe, Senhor. Nos dê graça para caminhar em nome poderoso de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, querido. Que você tenha um dia espetacular na presença do Eterno. Compartilhe essa mensagem. Shalom, shalom. Fique na paz.